Nós estamos agora no livro de Deuteronômio 8. Vamos dar continuidade, né? Ontem nós paramos no versículo 5. E lembra que nós falamos que foi Deus quem provou o povo no deserto, foi Deus quem provou o coração para saber o que havia guardado dentro deles. Então, Deus nos prova, Deus nos faz ou permite que nós venhamos passar pelas lutas, pelos desertos, pelas dificuldades, para ver e revelar, na verdade, o que está dentro do nosso coração, que nós, nem mesmo nós sabemos. Ele sabe de tudo, mas nós precisamos nos conhecer. Vamos pedir que Ele dirija a gente nessa continuação aqui? Vamos pedir a Deus. Senhor Jesus, eu entrego essa meditação nas mãos do Senhor e peço que o Teu Espírito esteja agora entre nós, para falar conosco, para nos iluminar, nos exortar, nos fazer conhecer os Teus caminhos, iluminar a nossa mente, que essa palavra produza em nós a salvação. Que assim seja. Então, versículo 6 hoje. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres. Você sabe que o temor a Deus é um respeito, né? Por exemplo, eu estou aqui agora, nesse lugar, sozinho, mas eu sei que Deus está aqui. É esse temor que me faz afastar do mal, que me faz ficar longe do que não presta. Ele diz no 7, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Então, quando Deus abençoa alguém, Ele não abençoa com coisas pequenas, mas com coisas grandes. Quando Deus faz algo grande na vida da pessoa, Ele fica em evidência. Agora, quando é algo que eu posso fazer, né? Algo que eu posso executar, eu não precisei de Deus, eu executei com minhas próprias mãos. Mas quando é algo grande, sai da minha esfera, sai do meu poder, entra o poder sobrenatural. Aí Deus fica em evidência. E Deus estava levando aquele povo para uma terra que mana leite e mel. No 8, terra de trigo e cevada, e de vides e de figueiras, e de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus está prometendo riquezas que estavam escondidas na terra, preparadas para os fiéis. Então, para quem Deus vai dar essas coisas grandiosas? Para os fiéis. Por isso que o critério que Deus usou era que o povo permanecesse na terra, mas fiel a Ele. Olha o 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A pior coisa que tem se chama ingratidão, né? Depois que a pessoa se fartou, agora que ela está bem, ela esquece de Deus. A pior coisa é a ingratidão. E ele está ensinando o povo a ser grato, como nós temos que ser também, né? Nós não podemos ser gratos só quando tudo vai bem, mas em todos os momentos da nossa vida devemos ser gratos a Deus, porque em tudo Deus está presente. Olha só, no 12, para não suceder que havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou ler o comentário do 13, porque ele diz assim, ó, o Eterno estava prestes a entregar um presente extraordinário a Israel, uma terra fértil, repleta de recursos naturais. Como agradecer tamanha dádiva? Mantendo-se fiel a Ele para sempre. Muitas pessoas buscam o favor do Senhor quando tudo vai mal, mas quando está tudo bem, viram as costas para Ele.
Se entre os homens a ingratidão dói, imagine quão terrível é tratar Deus assim. Jamais podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou e do que já nos livrou. Por isso que o que motiva você a buscar Deus? Se for só os favores, quando você tiver alcançado, você vai deixar de buscar Deus. Mas se o que te motiva é buscar a Ele, né? Por ser Ele quem Ele é, o Deus vivo, então você nunca vai desprezá-lo, você nunca vai deixar de buscá-lo, você vai estar sempre aos seus pés. Então, ele diz aqui no comentário agora do 14, né? O tempo de escassez ficaria no passado. A partir desse momento, os israelitas desfrutariam da prosperidade e conforto. Mas isso exigiria vigilância maior, pois o coração humano é mais provado em dias como esses. Isso significa que as facilidades da vida tendem a corromper o ser humano e a distanciá-lo do Altíssimo. Além do mais, podem enchê-lo de orgulho e fazê-lo se sentir responsável por sua própria vitória. Por essa razão, as lutas são necessárias. São elas que nos movem para o combate diário da fé e nos fazem permanecer na dependência de Deus. Então, são elas que nos mantêm firmes, são as lutas, são os problemas, são as dificuldades. Por isso que ele fala, né? Para nós não nos esquecermos também de onde ele nos tirou, de quem éramos. Porque se chegamos aqui, não podemos esquecer de quem éramos, como chegamos até aqui, né? Não foi nosso braço, não foi a nossa inteligência, sabedoria, mas foi a mão de Deus. Aí o 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha perdeneira. O comentário do 15, grande e terrível deserto. Como descansar em meio a serpentes e escorpiões? Só mesmo com a presença de Deus. Serpentes e escorpiões simbolizam os demônios. Não precisamos temê-los. Se tivermos na fé, o nosso Deus nos livrará de todo o mal e nos conduzirá em segurança. Então, por isso que aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo descansam à sua sombra. Então, permaneça fiel a Deus, porque você vai estar guardado. 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no fim te fazer o bem. Assim é o Espírito Santo. Por exemplo, naqueles tempos, eles foram sustentados pelo maná, o pão que desceu do céu. Mas agora nós somos sustentados pelo Espírito Santo que está em nós. Por isso que a gente diz que sem ele não há salvação. Você pode ser batizado agora e ser salvo, mas qual é a garantia que você tem que vai permanecer salvo? Se você não tiver o Espírito Santo, não tem nenhuma garantia. Você pode perder minutos depois. Então, você tem que buscar, né, e ser rápido nisto em receber o Espírito Santo. Olha o 17. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. E quantas vezes eu já vi isso acontecer? Pessoas que chegaram na igreja de rastros, destruídas, mas elas se levantaram, se ergueram, se fortaleceram, receberam milagres, viraram as costas para a igreja e disseram, agora eu não preciso mais da igreja, eu tenho Deus onde eu estou. E é engano, porque a pessoa deixou de ir na igreja, automaticamente ela vai deixar de buscar Deus também. E por mais que ela diga assim, não, mas eu vou buscar em casa, ela pode buscar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas depois ela esmorece e ela não vai ter a mesma disciplina que ela recebe na igreja. Terrível engano, o diabo conseguiu iludir mais uma pessoa, né? E aí ele diz no 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça de quem te fortalece para vencer suas lutas. Por isso,
nós não podemos esmorecer, desanimar de estar nas nossas reuniões, fazer nossas correntes de orações, estar orando, jejuando. Pelo menos uma vez na semana você deve abrir um jejum pela sua vida. Você precisa buscar o Espírito Santo. Por isso, a igreja tem as reuniões de quarta, domingo, que é para você se fortalecer através da busca, você ouvir uma palavra. Por essa é a razão que eu estou aqui gravando esses vídeos com a meditação da palavra de Deus, porque eu quero que você venha estar firme, alicerçado sobre a rocha. Se eu não meditar para mim, eu também não vou estar alicerçado sobre a rocha. Não é porque eu sou pastor que eu tenho minha salvação garantida. Pelo contrário, eu preciso buscar mais ainda. Eu preciso buscar ainda mais a misericórdia do meu Deus para que eu não venha a cair, como muitos que um dia estiveram no meu lugar e hoje estão caídos, prostrados. Minha amiga, meu amigo, nossa vida espiritual é a coisa mais importante que nós temos. E ela, estando bem, nós estando bem com Deus, é a garantia de que nós vamos chegar na Cidade Santa, estarmos frente a frente com o Pai. E a única coisa que nos vai fazer chegar até lá é o selo do Espírito Santo. Agora, Deuteronômio 9, vamos dar continuidade, né? Então ele diz: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares e a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes, e mudarás até os céus. O comentário diz: ouve, ó Israel, Deus tem prazer em falar conosco. Não podemos vê-lo, mas podemos ouvi-lo claramente. Sua voz é de fundamental importância para que possamos fazer acertos na vida. Ele fala por meio da sua palavra, usa pessoas cheias da sua presença, ou se faz ouvir por meio de situações. Infelizmente, a tendência humana é ignorá-lo. Essa é a razão de tantas escolhas erradas. Eu só vou corrigir aqui uma palavra, eu falei muradas até o céu, né? Eu acho que eu falei moradas, né? Mas é muradas até o céu. Mas aqui você vê, né? Eles iriam passar o Jordão, Deus estava exortando para que eles guardassem acima de tudo a salvação deles, mantessem na fé. E essa é a preocupação de Deus hoje. O que faz você ouvir? Porque ele começa: ouve, ó Israel. Existem várias vozes, o diabo é uma voz no mundo, né? O desânimo, a dúvida, a incredulidade é uma voz nesse mundo. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. Da mesma forma que Deus estava falando para aquele povo, né? E dirigindo a palavra dele para aquelas pessoas, hoje quando eu leio a Bíblia, eu entendo que isso aqui que eu estou lendo é para mim. Eu entendo que essas palavras é Deus falando comigo hoje, para mim, agora, neste momento. Então, ele está falando para mim: ó Alex, hoje passarás o Jordão. O Jordão representa um problema, uma situação, para entrares e a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Quem é mais forte do que eu? O próprio diabo, ele é, porque ele é espírito, eu sou humano, eu sou de carne. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, eu sou mais forte do que ele. Cidades grandes e muradas até o céu. Quer dizer, eu vou ter condições de vencer. Aí não há obstáculos, porque se eu ando com Deus, eu ouço a Deus, não há obstáculos para mim. Eu sempre estou avançando na minha vida. Olha o 2. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor que o destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançará fora, e cedo o desfarás como o Senhor tem falado. Então, esse fogo consumidor que não consome a nós, mas consome o mal, tem que estar dentro de nós, é o Espírito Santo. No 4, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então, eles não deveriam se orgulhar de estar matando aquele povo e retirando eles daquela terra. E nem falar assim: olha, porque eu sou bom, eu sou justo, eu sou melhor do que eles, por isso que Deus está me dando essa terra. Não, eu não sou nada, né?
Eu preciso buscar todos os dias a misericórdia de Deus. No 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entrarás a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí está escrito assim o comentário: justiça própria. A posse da terra prometida não era uma recompensa a Israel pelo seu bom comportamento no deserto. Ao contrário, era um ato de fidelidade do Altíssimo para com a aliança firmada com Abraão. A promessa consistia em dar ao patriarca e aos descendentes dele toda a terra de Canaã. O Senhor é confiável, verdadeiro e firme naquilo que promete. Sua lealdade pode ser apreciada através dos séculos. Ele certamente fará o que prometeu em sua palavra. Então, não foi a justiça própria, sim a salvação. Eu não conquisto a minha salvação pelas obras que eu efetuo, mas porque eu busco o perdão de Deus. Aí o 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a este lugar. Rebeldes foste contra o Senhor, pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi, água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. O comentário do 12 diz: o teu povo, Moisés, lembrou o que a antiga geração fazia enquanto ele recebia a lei do Todo-Poderoso no alto do Sinai. Na base do monte, o povo se corrompeu e traiu a Deus, adorando um bezerro de ouro. Em todo o tempo o Senhor chamava os hebreus de meu povo, mas a ira dele foi tamanha que se recusou a chamá-los de seu novamente. Isso mostra que os filhos que desobedecem ao Pai o aborrecem, de tal maneira que deixam de usufruir de tudo que ele tem para oferecer, como comunhão, proteção, segurança e vida eterna. Porque Deus não pode concordar ou andar junto com uma pessoa que está no pecado. Então, uma vez que eles viraram as costas para Deus, quebraram a aliança com Deus, eles passaram a andar sozinhos. No 13, falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. O comentário do bispo: o pesar de Deus Israel foi caracterizado como povo de dura cerviz, obstinado e teimoso. A nação tinha dificuldades em se curvar à lei, mesmo sabendo que era prudente obedecer. Aqueles que conhecem as Escrituras e não se submetem a elas, porque preferem andar de acordo com os próprios desejos, se enquadram nesse mesmo perfil. E agora, seguindo para o 14. Que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, vos tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e os arrojei de ambas as minhas mãos e os quebrei diante dos vossos olhos, como aliança que o povo havia quebrado diante de Deus. Por isso que ele quebrou aquela pedra, né? No 18, e me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa do povo, o vosso pecado que haveis cometido.
fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Quer dizer, olha só, ele desfez, quer dizer, assim nós também temos que virar as costas para o pecado, temos que abandonar o pecado. Ele então jogou no ribeiro é água, né? Então, o batismo nas águas, o sepultamento da velha criatura, para que uma nova possa nascer. Aí o 22, também em Taberá e em Massá e em Quibrote, Atavá, provocaste muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou a Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes foste ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes, e não obedeceste a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, não destrua o teu povo, e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Nessas passagens, Moisés está refrescando a memória dos hebreus, dos filhos deles, daqueles que erraram no passado, e agora os filhos que estão perante a herdar a terra prometida, a entrar nela, e ele está refrescando a memória deles para que eles não voltem a cometer os mesmos erros que seus pais. Da mesma forma, hoje nós temos a palavra de Deus e nós podemos ver os erros e os acertos. E diante deles, não tem porquê, não há desculpa para que eu venha cometer os mesmos erros que o passado cometeu. Hoje eu posso fazer o que é certo. E se eu cometer o errado, foi a culpa minha, Se eu estou vivendo uma vida fracassada, mesmo sabendo de toda a verdade da palavra de Deus, a culpa é minha. Por isso, vamos viver na fé, em temor, porque o temor é a sabedoria que Deus nos dá para viver neste mundo, tá certo? Que Deus continue te abençoando, dá o seu gosto, faz um comentário também e manda esse vídeo para alguém. Não esquece de mandar não, tá? Fique bem.